Glória a Deus. Está na igreja, na graça e na paz do Senhor, amém, irmão? Aleluia, glórias a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. É motivo de alegria nesta noite. Mais uma noite nós estamos na casa de Deus, presente, porque o Senhor nos trouxe aqui para bendizer o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta noite pela graça e pela fé do Senhor, pela vitória que o Senhor tem nos dado, nos apresentado. Nós, como verdadeiros adoradores em Cristo Jesus. É motivo de alegria nesta noite, revê-lo a cada um, as crianças na casa do Senhor, todo mundo numa só fé, numa só esperança em Deus. Graças nós damos ao Senhor quando nós nos alegramos, quando nós vimos todo mundo reunido na casa do Senhor, né? Todo mundo alegre e feliz, um dia de domingo à noite, que a qual o Senhor deu um descanso a nós no dia, e nós estamos aqui nesta noite meditando na palavra de Deus, e nós, cada momento, nós lembrar que o Senhor está às portas. Diga a teu irmão nesta noite, não tenha pressa. Não tenha pressa, que Deus vai falar ao teu coração nesta noite. A palavra de Deus diz que tudo que tiver fogo, louvai ao Senhor. Então nós temos fogo para nós louvar a Deus, nós temos fogo para nós exaltar, nós temos fogo para nós bendizer as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Nós se alegramos cada dia, irmãos, cada momento, nem porque tudo vai bem como nós queremos. Porque às vezes nós queríamos que estivesse bem da nossa maneira, mas tudo está no controle daquele, tudo está nas ordens do Senhor. As coisas mais bem da nossa vida é que nós estamos com saúde e servimos a Jesus. Não há coisa melhor, porque nós estamos aqui alegres, felizes, todo mundo perfeito, como Deus criou, como Deus formou. E nós lembramos um dia que nós vimos a palavra de Deus e tememos, porque nós éramos ignorantes acerca desta palavra. Nós éramos pessoas de pouca fé, nós éramos pessoas que ignoravam os planos de Deus. Às vezes eu ignorava os planos do Senhor, às vezes eu parava para ouvir, mas depois eu pensaria na minha vida que seria uma coisa assim que as pessoas falavam para passar o tempo, mas aí o tempo foi passando e nós fomos entendendo da palavra. O tempo foi passando e nós fomos entendendo que Jesus é as portas. Porque um dia eu estaria junto a uma grande multidão, eu lembro, e nós fomos em uma reunião católica, e ao chegar lá, nós fomos anunciados que para a gente ir naquela reunião naquele dia, ninguém poderia comer, nem tomar café, não podia xingar, não podia fazer nada além das ordens. E nós seguimos para lá e a gente ia se confessar. Era um dia de uma confissão na igreja católica. E nós chegamos lá e ali o padre ele falou umas palavras. Ele ali fez aquela celebração e nós saímos dali. E aí eu chegar daquele dia em diante,
comecei a me lamentar. Eu comecei a lamentar porque aonde eu vi escrito que ninguém consegue ir ao Pai se não for por Ele, Jesus Cristo. E ali, querido, eu comecei a me lamentar na minha mente, porque na palavra de Deus nós não ficamos sérios. A palavra de Deus não deixa nós confundidos. A palavra de Deus, Ele não deixa nós perdidos. E naquele dia daquela reunião, eu lembro que foi bastante amigo meu, da minha descendência, da minha idade, da minha juventude. E nós fomos ali naquele dia chamado por aquele reverendo para se confessar. E naquele momento que nós terminemos dali, que nós recebemos ali aquela horta, era um pãozinho fino, tipo um papel, um pãozinho branco e um vinho. E depois daquele momento que ele fez aquela celebração, a terminar a missa, ele disse que nós poderíamos fazer o que nós quiséssemos. Pode ir, que a tua fé te salvou. Pode ir. Para nós, poderia fazer o que nós quiséssemos, que naquele momento nós estávamos em jejum, mas naquele momento nós podíamos dançar, nós podíamos ir para a festa, nós podíamos fazer o que nós quiséssemos. Agora, ter o cumprimento de sempre, nós ir naquele dia, naquela data, para fazer aquele ato de se confessar adiante da igreja. Mas ele disse: vai em paz. A fé de vocês já estão salvos. Pode fazer o que vocês quiserem. Era um ensinamento meia boca, mas eu vi Deus falando na palavra dele para que nós, cada momento, se chegar a ele. Eu vi falando na palavra de Deus que nós somos malditos se nós adorarmos mais estrutura. Nós somos malditos se nós se prostrar adiante de um altar de barro, ou de gesso ou de ouro, e só há um para nós se prostrar. E naquele mesmo dia, pessoas mais idosas foram ali, levavam aquela toalha cheia de imagem para vir de lá consagrada. E ali eles jogavam aquela água em cima, e aquelas imagens estavam batizadas, ia para o altar para adorar aquelas imagens. Daquele dia em diante, aquelas imagens começavam a fazer milagre. Aquelas imagens, elas é trazidas de lá, de milagre, aonde é a padroeira Nossa Senhora do Milagre, e lá em Bom Jesus da Lavra, aonde é o padroeiro Bom Jesus da Lavra, o coração de Jesus. E sai dezenas e centenas de ônibus. Hoje em dia não vão mais de caminhão, mas meu pai andou muito de caminhão, a minha mãe andou muito de caminhão, pau de arara, aquele povo tudo com aquele chapéu na cabeça, chamado de primeiros. Eu não sei nem se os irmãos conhecem essa tradição. Chamado de rumeiros, cortar daqui para Lapa. É 8 dias de viagem daqui para Lapa de caminhão. Então vão rezando daqui até lá. Chegam lá que ninguém nem conhece o povo, que naquele tempo só é estrada de chão. O povo chega lá que ninguém conhece. Quem é branco fica ruivo. E quem é escuro, ninguém vê mais a cor, porque é a cor da poeira. Então, queridos, eu comecei a ver esses estatutos. Aí, nós vimos na palavra de Deus que tão cego nós andamos. Tão cego. Que a palavra de Deus, ela é clara.
é uma palavra viva, uma palavra escrita, uma palavra para que nós não fiquemos confundidos. Porque Jesus, Ele não tem exceção de pessoa. Jesus, Ele levou a palavra até a Satanás. Até a Satanás Ele levou a palavra e Ele disse a verdade. Ele não escondeu a verdade. Ele disse: não atentará o Senhor teu Deus. No momento que nós saímos dali, daquele momento ali, pessoas ali que estavam se consagrando, ali, aqueles homens mais idosos, muitos com revólver na cintura, outros com uma faca, e aí eles se consagravam, tiravam só o chapéu, o pecado só estava no chapéu, mas o coração estava longe de Deus. O coração longe, como aquela serva de Deus louvou, tão longe de Deus eu andava, e pobre perdido fui eu. Eu andava neste mundo. Eu andava, irmão, nessa direção, longe de Deus, pobre e perdido pecador. Na minha alma não tinha refúgio e nem alegria. Na minha alma não fluía coisas que agradavam a Deus, mas agradavam a mim mesmo e ao povo. Mas quando a gente tem um voto com Deus, nós não ficaremos enganados. Quando nós temos uma lembrança lá na glória, Deus lembra de nós. Ele disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E eu andei em vários dias, mas meus irmãos, o irmão Hilário, o irmão Simão, o irmão João, o irmão Henrique, que hoje, para a glória de Deus, são todo mundo cristão. A honra e para a glória do Senhor. E nós andávamos nessa patifaria, enganado. Um dia o irmão Henrique foi a uma festa na igreja, lá ele se decidiu e começou a ensinar a nós, começou explicando, e nós começamos a abrir o olho. Nós começamos a abrir os olhos dos entendimentos. Nós começamos a olhar quem era Jesus. E ali a gente começou a viver uma vida mudando. A gente começou a sair do lamaçal do pecado. Comecemos a olhar para frente e ver Jesus. E aí, queridos, nós lembramos que quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Jesus, ele é nova criatura. A palavra de Deus fala que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. São bem-aventurados aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos de Deus, anda nos caminhos do Senhor, fazendo o que o Senhor manda, fazendo o que o Senhor quer, obedecendo, vivendo uma vida na vida de Deus, vivendo uma vida ao respeito do amor do Senhor Jesus Cristo. É isso, queridos, que não precisa nós rasgar nossas roupas. Nós temos que rasgar nosso coração. As nossas vestes não precisam ser rasgadas, porque é escândalo, mas o nosso coração tem que ser rasgado para tirar de dentro de nós, quando nós vivemos na mentira, quando nós vivemos no erro, quando nós vivemos enganados, aonde o povo se fala que eles vivem uma vida que nasceu
Não existe outra lei, na lei que eu nasci, eu morreria, que Deus me mandou outra lei, Deus me enviou outra lei. A lei de Jesus, que ele nasceu. Quem morrer na lei que nasceu será bem-aventurado. Mas nós não conseguimos, queridos. Ninguém. O homem está pecando, o homem está bebendo, o homem está fumando, o homem está andando de caminhos errantes, o homem está roubando, o homem está fazendo coisas bárbaras, coisas desagradáveis, coisas de temer, e abre a sua própria boca e diz: na lei que eu nasci, eu morri, que Deus me deixou. Não sei quantas vezes, a lei de Deus é uma só. Claro, a lei de Deus é uma só. Jesus, ele veio na terra para fazer a diferença, porque o povo estava rebelado, o povo estava afastado, o povo estava longe do conhecimento. Foi por isso que ele veio para ter morte de cruz. Não precisava Jesus vir ao mundo, ele não ia vir ao mundo para morrer, sofrer, ser acabado. Um homem santo, poderoso, cheio de poder, cheio de glória, cheio de majestade, com todo o poder que tem lá na glória. Ele se despojou da sua glória e veio à terra para morrer através de um miserável, de um pecador, de um malfeitor, de um treiteiro e um mentiroso, como nós que vivem na face da terra. Se nós não procurar aos caminhos do Senhor, se nós não procurar assim entregar o nosso coração a Deus, nós se tornamos pessoas tristes na terra, pessoas temerosas, pessoas que, homens na terra que vivem hoje, no momento que tem pessoas que olham para eles e se temem, não quer passar na estrada aonde ele passa. Por quê? Porque ele se rebelou, ele fugiu da glória de Deus e se entregou à glória de Satanás, se entregou ao crime, se entregou ao roubo, se entregou à droga, se entregou às coisas desagradáveis a Deus, se entregou às coisas que Deus abominou, e vive pregando ainda, falando que ele vive em uma lei que ele nasceu. Mas Jesus não é uma lei. Jesus veio cumprir a sua realidade de santo. E ele disse: quem quiser ser santo, se santifique. Quem quiser ser sujo, que se suje. Jesus veio para mostrar para o povo como ele é e quem ele é. Jesus veio à terra e nos mostrou que ele é o Deus que tudo pode. Como naquele dia que ele ia partir, ele estava junto com os seus discípulos. A palavra de Deus refere que ele teve a alegria daquela mesa adiante dos 12. Ele sabia que ele ia ser traído, mas Jesus, o coração de Jesus não é o meu. O coração de Jesus é indiferente do meu. Porque se eu saber que alguém está fazendo algum pacote para eu ser enrolado naquele pacote, eu não vou lá. Eu tenho até estratégia de fugir até da cidade. E Jesus tinha todo o direito, toda a proteção sobre ele. É o que me imagina, é o que me traz cada momento eu não parar
que me traz cada momento eu viver pregando o Evangelho de Jesus Cristo, que ele sabia que ele ia ser morto, ele sabia que ele ia ser traído, mas ele estava ali e ele tinha o poder do escape, ele tinha o privilégio de ali mandar o seu exército vir e o exército vir. Ele tinha o poder de mandar os anjos vir e os anjos vir. Ele tinha o poder de mandar a glória vir e a glória vir. Ele tinha o poder de naquele momento, aquele dia, se tornar em noite e ninguém enxergar ele, que ele é a luz. Ele tinha e tem esse poder, mas ele se assentou. Ele se assentou na mesa. Ele se assentou naquele momento. Ele se assentou até a última hora para cumprir a palavra do Pai. Qual é o filho que hoje quer cumprir